Metamorfose, por Franz Kafka. Edição comentada. Tradução, organização em prefácio e notas de Marcelo Bax. LPM Editora. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, considerem ajudá-lo. E se for possível, me ajudem financeiramente. Eu vivo para isso. Para escrever e ler. Ou adquiram livros através da minha lista na Amazon. Isso também me ajuda muitíssimo. Mas só pela presença também já fazem muito. Muito obrigada. A metamorfose. Primeiro. Certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça e, quando levantou um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, dividido em segmentos arqueados, sobre o qual a coberta, prestes a deslizar de vez, apenas se mantinha com dificuldade. Suas muitas pernas, lamentavelmente finas em comparação com o volume do resto de seu corpo, vibravam desamparadas ante seus olhos. O que está acontecendo comigo? Ele pensou. Não era um sonho. Seu quarto, um quarto humano direito, apenas um pouco pequeno demais, encontrava-se silencioso entre as quatro paredes bem conhecidas. Sobre a mesa, na qual se espalhava, desempacotada, uma coleção de amostras de tecido, samsérica, cheiro viajante, estava a imagem que ele havia recortado havia pouco de uma revista ilustrada e posto numa moldura bonita e dourada. Ela mostrava uma dama que, escondida num chapéu de pele e numa estola de pele, sentava ereta e levantava aos espectadores um regalo também de pele, dentro do qual sumia todo o seu antebraço. O olhar de Gregor dirigiu-se então para a janela, e o templo nublado, ouviam-se os pingos da chuva baterem sobre a calha da janela, deixou-o bastante melancólico. Que tal se eu seguisse dormindo mais um pouco e esquecesse de toda essa bobajada? Pensou. Mas isso era totalmente irrealizável, uma vez que estava habituado a dormir sobre o lado direito e, em seu estado atual, não conseguia se colocar nessa posição. Por mais força que fizesse na tentativa de se jogar para o lado direito, balançava voltando sempre a ficar na posição de costas. Deve ter tentado fazê-lo cerca de 100 vezes. Fechou os olhos a fim de não precisar ver mais suas pernas se debatendo, e apenas desistiu quando passou a sentir no lado uma dor leve e sombria que jamais havia sentido. Oh, Deus, pensou ele, que profissão extenuante que fui escolher. Entra dia, sai dia e eu sempre de viagem. As agitações do negócio são muito maiores do que propriamente o trabalho em casa, e ainda por cima impuseram sobre mim essa praga de ter de viajar. Os cuidados com as conexões de trem, a comida ruim e desregulada, contatos humanos sempre cambiantes, que nunca serão duradouros e jamais afetuosos. Que o diabo leve tudo isso. Sentiu um leve comichão acima, sobre o ventre. Deslocou-se devagar sobre as costas, aproximando-se de guarda da cama, a fim de poder levantar melhor a cabeça. Encontrou o lugar que comichava. Ele mostrava-se tomado por uma série de pontinhos brancos e pequenos que ele não logrou avaliar de onde vinham. Quis tocar o local com uma das pernas, mas logo puxou-a de volta, pois o contato lhe dava calafrios.
Deslizou até voltar à sua posição anterior. E se acordar cedo, pensou ele, faz a gente ficar meio abobado. O homem tem de ter seu sono. Outros viajantes vivem como mulheres de harém. Quando eu, por exemplo, volto ao hotel pouco antes do meio-dia, a fim de transcrever as encomendas feitas, esses senhores recém estão tomando seu café. Queria ver se eu tentasse proceder assim com o meu chefe. Iria para a rua na mesma hora. Aliás, quem sabe se isso não seria bom para mim? Se eu não me contivesse por causa de meus pais, já teria pedido as contas há tempo. Teria me apresentado ao chefe e lhe exposto direitinho o que penso, do fundo do meu coração. Ele teria de cair da escrivaninha. É um jeito bem peculiar o dele, de sentar-se sobre a escrivaninha e falar do alto a baixo com seu empregado, que, além do mais, tem de se aproximar bastante por causa das dificuldades auditivas do chefe. Bem, a esperança ainda não está de todo perdida. Quando eu tiver juntado dinheiro a fim de quitar a dívida de meus pais com ele, acho que isso demorará ainda uns 5 ou 6 anos, eu encaminho a coisa sem falta. Aí então terá sido feito o grande corte. Por enquanto, em todo caso, tenho de levantar, pois meu trem sai às 5. E olhou até onde estava o despertador, que tic-taqueava sobre o armário. Pai do céu, pensou. Eram 6:30 e os ponteiros seguiam adiante, tranquilos. Na verdade, o maior até já passara da meia hora e se aproximava dos 3/4. Será que o despertador não havia tocado? Podia-se ver da cama que ele havia sido programado direitinho para as 4 horas. E com certeza havia tocado. Sim. Mas terá sido possível prosseguir no sono com seu clangor, que chegava a fazer os móveis tremerem? Bem, tranquilo com certeza não se pode dizer que ele dormira, mas é provável que o sono tenha sido tanto mais pesado por causa disso. Mas o que deveria fazer agora? O próximo trem saía às 7 horas. Para conseguir pegá-lo, teria de se apressar como louco. E o mostruário ainda não havia sido empacotado. Ele mesmo não se sentia nem um pouco disposto e ágil. E ainda que conseguisse pegar o trem, uma trovoada do chefe já não poderia mais ser evitada, pois o contínuo da firma havia esperado por ele no trem das 5, e o anúncio da sua falta já devia ter sido relatado há tempo. O contínuo era uma criatura do chefe, sem espinha dorsal nem juízo. E que tal se ele dissesse que estava doente? Mas isso seria constrangedor ao extremo. E pareceria suspeito, pois Gregor não ficara doente sequer uma única vez durante seus 5 anos de serviço. Com certeza o chefe iria chegar com o médico do convênio de saúde, haveria de fazer acusações aos pais por causa de seu filho preguiçoso e cortar todas as objeções apoiado no parecer do médico, para o qual, além de tudo, pareciam existir apenas pessoas completamente saudáveis no mundo, que, às vezes, mostravam não gostar de trabalhar. E, aliás, estaria o médico de todo errado nesse caso? Gregor sentiu-se, de fato, não contado uma sonolência supérflua, advinda do excesso de sono, bastante bem, e estava inclusive com uma fome bastante grande. Depois de ter refletido acerca de tudo isso às pressas, sem conseguir se decidir a deixar sua cama, o despertador acabara de anunciar 15 para as 7, bateram com cautela à porta, na cabeceira de sua cama. Gregor, alguém chamou. Era sua mãe. Já são 15 para as 7. Não querias ter partido a essa hora? A voz suave. Gregor assustou-se quando ouviu sua voz respondendo, e era inconfundivelmente a mesma voz de antes. Mas a ela misturava-se, como se vindo de baixo, um ciciar doloroso, impossível de evitar, que só no primeiro momento mantinha a clareza anterior das palavras para destruir seu som de tal forma quando acabavam por sair,
a ponto de fazer com que não se soubesse ao certo se havia ouvido direito. Gregor quis responder em detalhes e esclarecer tudo, mas limitou-se, dadas as condições, a dizer: Sim, obrigado, mãe. Eu já vou me levantar. Por causa da porta de madeira, a mudança na voz de Gregor, por certo, não foi percebida lá fora, pois sua mãe tranquilizou-se com a explicação e se afastou, arrastando as chinelas. Devido à troca de palavras, contudo, os outros membros da família ficaram cientes de que Gregor, ao contrário do que esperavam, estava em casa, e o pai batia numa das portas laterais, fraco, mas com o punho. Gregor! Ele chamou. O que está acontecendo, hã? Depois de alguns instantes, advertiu mais uma vez em voz mais grave: Gregor! Na porta lateral, entretanto, a irmã lamentava em voz baixa: Gregor, não estás bem? Precisas de algo? Gregor respondeu em ambas as direções: Eu já estou pronto. E esforçou-se para, tomando maior cuidado na pronúncia e fazendo longas pausas entre as palavras, evitar que sua voz chamasse a atenção. O pai, em todo caso, voltou ao café da manhã, mas a irmã sussurrou: Gregor, abre a porta. Eu lhe imploro. Gregor, todavia, não cogitava abrir a porta. Louvou muito antes a precaução adotada através do hábito de viajar, que o fazia deixar trancadas, também em casa, todas as portas durante a noite. Antes de mais nada, queria levantar com calma e sem ser perturbado, vestir-se e, sobretudo, tomar o café da manhã, e só aí pensar no que haveria de fazer, pois, isso ele percebia bem, na cama não chegaria a nenhuma solução razoável com suas reflexões. Recordou-se de ter sentido já em outras oportunidades alguma dorzinha leve, advinda talvez de uma posição desajeitada na cama, que depois, assim que ele se punha de pé, mostrava ser apenas imaginação. E estava curioso para ver como suas ilusões de hoje se dissipariam aos poucos depois que levantasse. Que a mudança na voz era apenas a imposição de um belo resfriado, a doença profissional dos viajantes, ele tinha a mais absoluta das certezas. Jogar a coberta para o lado foi bem simples. Ele precisou apenas inspirar um pouco e ela caiu sozinha. Mas os passos seguintes se mostraram difíceis, sobretudo porque ele estava incomumente largo. Teria necessitado fazer uso dos braços e das pernas, a fim de se levantar. Ao invés delas, no entanto, ele possuía apenas várias perninhas, que se movimentavam sem parar em todas as direções, e que ele, além de tudo, não conseguia dominar. Quando queria dobrar uma delas, a mesma era a primeira a se esticar. Quando, enfim, lograva fazer o que intencionava com a referida perna, todas as outras trabalhavam, como se fossem livres, na maior e mais dolorosa das agitações. Apenas não ficar de balde na cama, disse Gregor a si mesmo. Primeiro quis sair da cama com a parte inferior do seu corpo, mas essa parte inferior, que ele, aliás, ainda não havia visto e a respeito da qual sequer conseguia ter uma ideia um pouco mais precisa, mostrou-se demasiado difícil de ser movimentada. A coisa ia bem devagar. E quando ele, enfim, de um modo quase selvagem e juntando todas as suas forças, jogou-se à frente sem tomar precauções, acabou escolhendo a direção errada e bateu com violência aos pés da cama. A dor ardente que sentiu ensinou-lhe que justamente a parte inferior de seu corpo, de momento, talvez fosse a mais sensível. Por causa disso, tentou tirar da cama primeiro a parte superior de seu corpo e virou a cabeça com cautela em direção à beira do leito. Conseguiu fazê-lo com facilidade e, apesar da largura e de seu peso,
Sua massa corporal acabava seguindo os movimentos da cabeça. Mas quando enfim segurava a cabeça para fora da cama, ao ar livre, teve medo de seguir indo adiante desse jeito, pois se acabasse por deixar-se cair ao chão dessa maneira, teria de acontecer um milagre para que a cabeça não resultasse machucada. Ele não poderia perder os sentidos justo agora, a nenhum preço. Melhor seria ficar na cama. Porém, quando, depois de passar pelas mesmas dificuldades, voltou a estar suspirando na mesma posição de antes, tornou a ver suas perninhas se moverem e lutarem umas contra as outras, talvez ainda mais nervosas do que antes. Não encontrando possibilidade de botar ordem e tranquilidade nessa arbitrariedade, tornou a dizer a si mesmo que era impossível continuar na cama e que o mais racional seria sacrificar tudo, ainda que a esperança que restasse fosse mínima, para enfim se livrar da cama. Mas ao mesmo tempo não deixou de lembrar de vez em quando, no intervalo dos movimentos, que reflexões calmas, inclusive as mais calmas, ainda são melhores do que decisões desesperadas. Em tais momentos, direcionava os olhos de modo tão afiado quanto possível à janela. Mas, lamentavelmente, havia pouca confiança e vivacidade a tomar da visão da neblina matinal, que chegava a esconder o outro lado da ruela estreita. Já 7 horas, disse a si mesmo ao ouvir o despertador bater de novo. Já 7 horas e uma neblina dessas ainda. E por um momentinho permaneceu deitado quieto, respirando bem fraco, como se esperasse do silêncio total a volta das circunstâncias reais e naturais. Então, porém, disse a si mesmo: antes de soar 7h15, tenho de ter deixado a cama por completo e sem volta. Ademais, até lá já terá vindo alguém da firma para perguntar de mim, porque a firma é aberta antes das 7 horas. E pôs-se no serviço de balançar seu corpo em todo o seu comprimento de modo regular, até conseguir cair da cama desse jeito. A cabeça, que ele pretendia erguer o máximo possível durante a queda, a princípio não seria machucada. As costas pareciam ser bastante duras. A elas, ao que tudo indica, não aconteceria nada na queda sobre o tapete. O que lhe causava o maior receio era o estrondo alto que a queda teria de causar, que provavelmente seria ouvido atrás de todas as portas e haveria de provocar, se não um susto, pelo menos preocupação. Mas isso era preciso arriscar. Quando Gregor alcançara se deslocar pela metade para fora da cama, o novo método era mais um jogo do que um esforço, ele precisava apenas se balançar de ré. Ocorreu-lhe como tudo seria mais fácil se alguém viesse em sua ajuda. 2 pessoas fortes, pensou em seu pai e na empregada, seriam suficientes. Eles apenas precisariam enfiar seus braços sob suas costas abauladas para assim afastá-lo da cama. Depois disso, se curvar a carga. E aí, era só esperar com paciência e cautela que ele completasse o salto até o piso, onde as perninhas talvez adquirissem, enfim, um sentido. Bem, considerando por completo o fato de que as portas estavam trancadas, deveria mesmo chamar por ajuda? Apesar de toda a sua penúria, não pôde reprimir um sorriso ao pensar nisso. Já tinha alcançado um ponto a partir do qual, com uma balançada mais forte, seria difícil de manter o equilíbrio. E bem logo teria de, enfim, se decidir, pois em 5 minutos seriam 7h15, quando soou a campainha na porta de entrada. É alguém da firma, disse a si mesmo, e quase ficou paralisado, ao passo que suas perninhas dançaram tanto mais rápido. Por um momento, ficou tudo em silêncio. Eles não abrem,
disse Gregor a si mesmo, tomado por uma esperança absurda qualquer. Mas então, como sempre acontecia, a empregada foi em passos firmes e, com a maior naturalidade, até a porta e abriu. Gregor precisou apenas ouvir a primeira palavra de saudação do visitante e já sabia quem era. O gerente em pessoa. Por que apenas Gregor era condenado a trabalhar numa firma na qual, pela menor das omissões, levantava-se logo a maior das suspeitas? Será que todos os funcionários, sem tirar nem pôr nenhum, eram vagabundos? Não havia entre eles nenhum homem leal e dedicado que, embora deixando de aproveitar algumas horas da manhã em favor da firma, tenha ficado louco de remorso e francamente incapaz de abandonar a cama? Será que não bastava mandar um estagiário perguntar se é que essa perguntação era mesmo necessária? Será que o gerente tinha de vir em pessoa e mostrar através disso a toda a família inocente que a investigação desse assunto suspeito só podia ser confiada ao entendimento do gerente? E mais devido à irritação em que Gregor fora levado por causa dessas considerações, do que devido a uma decisão em si, ele se atirou com toda a força para fora da cama. Houve uma pancada alta, mas não propriamente um estrondo. A queda foi amainada um pouco por causa do tapete, e as costas também eram mais elásticas do que Gregor havia pensado que fossem. Daí o ruído surdo, não tão chamativo. Apenas não havia segurado a cabeça com a precaução suficiente e acabara batendo-a. Virou-a e esfregou-a no tapete, sentindo raiva e dor. Alguma coisa caiu ali dentro, disse o gerente, no aposento contíguo que ficava ao lado esquerdo. Gregor procurou imaginar se também ao gerente não podia ter acontecido alguma vez uma coisa como aquela que acontecera hoje com ele. A possibilidade de fato tinha de ser admitida. Mas, como se fosse uma resposta crua a essa pergunta, o gerente agora dava alguns passos determinados no aposento ao lado, fazendo ranger suas botas de verniz. No aposento contíguo à direita, a irmã sussurrou a fim de informar a Gregor. Gregor, o gerente está aqui. Sim, eu sei, disse Gregor baixinho, mas não ousou levantar a voz a uma altura que a irmã pudesse ouvi-lo. Gregor, dizia agora seu pai, do aposento ao lado esquerdo, o senhor gerente chegou e quer se informar por que tu não foste com o trem das 5. Nós não sabemos o que podemos dizer a ele. Aliás, ele quer falar contigo pessoalmente. Portanto, faça o favor de abrir a porta. Hein? Ele haverá de ter a bondade de desculpar a desordem do quarto. Bom dia, Sr. Samsa, interrompeu o gerente de modo amável. Ele não está se sentindo bem, disse a mãe ao gerente, enquanto o pai continuava a falar na porta. Ele não está se sentindo bem, acreditai em mim, senhor gerente, pois caso contrário não perderia o trem. O rapaz não tem outra coisa na cabeça a não ser a firma. Eu até quase me irrito, porque ele nunca sai à noite. Há pouco mesmo ele esteve 8 dias na cidade, mas à noite voltava sempre para casa. Aí então fica sentado conosco à mesa e lê o jornal em silêncio, ou estuda planos de viagem, analisando horários de trem. Até já é uma distração para ele quando se ocupa de trabalhos de carpintaria. Há dias, por exemplo, em 2 ou 3 noites entalhou uma pequena moldura. O senhor ficaria surpreendido, senhor gerente, ao ver como ela é bonita. Está pendurada lá dentro, no quarto. Logo o senhor haverá de vê-la, quando Gregor abrir. Eu, para dizer a verdade, estou feliz de vê-lo aqui, senhor gerente. Nós sozinhos jamais conseguiríamos levar Gregor a abrir a porta. Ele é tão cabeça dura, sabe? E com certeza não está bem, embora o tenha negado pela manhã. Eu já vou,
disse Gregor em voz baixa e reflexiva, sem se mover para não perder nenhuma palavra da conversa. De outra maneira, minha senhora, disse o gerente, eu também não conseguiria entendê-lo. Espero que não seja nada grave. Embora, por outro lado, eu seja obrigado a dizer que nós, homens de negócios, feliz ou infelizmente, conforme se quiser, necessitamos muitas vezes, devido a considerações de ordem comercial, simplesmente passar por cima de um leve mal-estar. Ah, pois bem, o senhor gerente já pode entrar em teu quarto? Perguntou o pai impaciente, voltando a bater na porta. Não, disse Gregor. No aposento ao lado esquerdo sobreveio um silêncio penoso. No aposento ao lado direito, a irmã começou a soluçar. Por que a irmã não ia, enfim, até onde os outros estavam? É que ela acabava de levantar da cama e sequer começara a vestir-se. Mas por que ela chorava então? Por que ele não levantava e não deixava o gerente entrar? Por que ele estava a perigo de perder seu emprego? E por que aí o chefe voltaria a perseguir os pais com as velhas exigências? Mas essas eram, pelo menos por enquanto, preocupações desnecessárias. Gregor ainda estava ali, e não cogitava o mínimo que fosse deixar sua família. É claro que, no momento, estava deitado sobre o tapete, e ninguém que tivesse conhecido sua situação seria capaz de lhe pedir a sério que deixasse o gerente entrar. Mas, por causa dessa pequena indelicadeza, para a qual mais tarde com certeza acharia uma desculpa adequada, Gregor não poderia ser mandado embora assim no mais, de pronto. E a Gregor parecia muito mais racional que, por agora, o deixassem em paz, ao invés de perturbá-lo com choro e exortações. Mas era exatamente a incerteza que pressionava os outros, desculpando seu comportamento. Senhor Samsa, chamava agora o gerente, erguendo a voz. O que é que está acontecendo, hein? O senhor se esconde na barricada de seu quarto, respondendo apenas com sims e nãos. Acomete seus pais com preocupações desnecessárias e pesadas e deixa de lado, e menciona isso apenas de passagem, suas obrigações na firma de uma maneira que só posso acreditar como inaudita. Eu falo aqui em nome de seus pais e de seu chefe, e peço-lhe com toda a seriedade uma explicação clara e imediata. Estou perplexo. Sim, estou perplexo. Acreditava que o senhor fosse um homem tranquilo e razoável. E eis que de repente parece querer começar a mostrar caprichos dos mais estranhos. O chefe até insinuou uma possível explicação para sua omissão, hoje pela manhã. E ela tinha a ver com os pagamentos à vista que lhe foram confiados há poucos dias. Mas eu, na verdade, quase empenhei minha palavra de honra no sentido de que essa explicação não poderia ser correta. Mas eis que agora vejo a sua incompreensível teimosia e perco toda e qualquer espécie de vontade de me bater, o mais mínimo que seja, pelo senhor. E seu emprego não é, de maneira nenhuma, o mais garantido, viu? No princípio, tinha a intenção de lhe dizer tudo isso a sós. Mas uma vez que o senhor parece não se importar com o fato de que eu esteja aqui perdendo o meu tempo, não sei mais por que seus pais também não deveriam ficar sabendo de tudo. Seu desempenho nos últimos tempos tem sido bastante insatisfatório. Embora não estejamos na temporada de fazer grandes negócios, e isso nós reconhecemos, uma temporada em que não se fecha nenhum negócio não existe, senhor Samsa. Não pode existir. Mas, senhor gerente, gritou Samsa fora de si e esquecendo-se de tudo em sua agitação. Eu vou abrir logo, num instante. Um leve mal-estar, um ataque de vertigem me impediram de levantar. Agora ainda estou deitado na cama, mas já estou completamente recuperado de novo. Acabo de levantar da cama. Só um momentinho de paciência. Ainda não estou tão bem quanto pensava estar.
Mas, de qualquer forma, eu já me sinto melhor, bem melhor. Como é que uma coisa dessas ataca assim um homem, hã? Ontem à noite ainda eu estava bem. Meus pais o sabem. Ou melhor dizendo, já ontem à noite eu tinha um leve pressentimento. Alguém deveria tê-lo notado em mim. Por que foi que não o comuniquei na firma? Mas a gente sempre acaba pensando que pode vencer a doença sem ficar em casa, né? Senhor gerente, poupe meus pais. Não existe motivo nenhum para todas as acusações que o senhor está me fazendo. Também não me disseram nenhuma palavra a respeito disso. O senhor talvez não tenha lido as últimas encomendas que eu mandei. Aliás, com o trem das 8, garanto que estaria em viagem. As poucas horas de repouso me fortaleceram. Não é necessário que o senhor fique se demorando por aqui, senhor gerente. Logo estarei na firma. E só lhe peço que tenha a bondade de dizer tudo isso ao chefe e apresentar-lhe minhas recomendações. E enquanto Gregor botava tudo isso para fora às pressas e mal sabia o que estava falando, havia se aproximado um pouco do armário, com certeza em virtude de exercícios feitos anteriormente na cama, e tentava levantar-se apoiando-se nele. Ele de fato queria abrir a porta, deixar que o vissem e falar com o gerente. Estava curioso para ver o que os outros, que agora imploravam tanto por ele, haveriam de dizer ao vê-lo no estado em que se encontrava. Caso se assustassem, Gregor não teria mais nenhuma responsabilidade e poderia ficar tranquilo. Mas, se eles aceitassem tudo com tranquilidade, mesmo assim ele não teria nenhum motivo para ficar perturbado e poderia, caso se apressasse, estar de fato na estação às 8 horas. Nas primeiras tentativas de se erguer sobre o armário liso, resvalou abaixo. Mas, enfim, depois de tomar um último impulso, estava ali, parado. Já não dava mais atenção às dores na parte inferior de seu corpo, ainda que estas queimassem. Logo deixou-se cair sobre o encosto de uma cadeira ali perto, em cujas bordas se segurou usando suas perninhas. Com isso alcançou também o domínio sobre si e emudeceu. E só assim conseguiu ouvir o que o gerente dizia. Entenderam uma única palavra? Perguntou o gerente aos pais. Será que ele não está querendo nos fazer de bobos? Pelo amor de Deus! Gritou a mãe, já dominada pelo choro. Talvez ele esteja de fato gravemente doente e nós aqui atormentando-o. Grete! Grete! Chamou ela então. Sim, mãe! Gritou a irmã do outro lado. Elas se comunicaram através do quarto de Gregor. Tu tem de ir às pressas chamar o médico. Gregor está doente. Rápido, vai chamar o médico. Ouviste o Gregor falando? Era uma voz de animal, disse o gerente, numa voz que chamava a atenção de tão baixa, tanto mais se comparado aos gritos da mãe. Ana! Ana! Gritou o pai através da sala de espera em direção à cozinha, batendo palmas. Chame imediatamente um serralheiro, hã? E de pronto as duas moças passavam correndo pela sala de espera num farfalhar de saias. Como terá a irmã se vestido tão rápido? E abriram a porta de entrada num ímpeto. Não se ouviu a porta bater, fechando. Sem dúvida deixaram-na aberta como costuma acontecer em casas nas quais sucedeu uma grande desgraça. Gregor, no entanto, ficara bem mais tranquilo. É verdade que não compreendiam mais suas palavras, mesmo que para ele elas tenham sido bastante claras, e inclusive mais claras do que antes, talvez por seu ouvido já ter se acostumado a elas. Em todo caso, pelo menos já acreditavam que as coisas não estavam em ordem com ele e se mostravam prontos a ajudá-lo. A confiança e a certeza com as quais as primeiras providências foram tomadas lhe faziam bem. Ele sentia-se mais uma vez incluído no círculo das relações humanas
e esperava de ambos, do médico e do serralheiro, mesmo sem distingui-los com clareza um do outro, um desempenho grandioso e surpreendente. A fim de adquirir uma voz tão clara quanto possível para as discussões decisivas que se acercavam, tossiu um pouco, esforçando-se, em todo caso, para fazê-lo de um modo bastante velado, visto que possivelmente até mesmo esse barulho soaria bem diferente de uma tossida humana, coisa sobre a qual nem ele mesmo se atreveria a julgar. No aposento contíguo, o silêncio era total nesse meio tempo. Talvez os pais, junto com o gerente, estivessem sentados à mesa, cochichando. Talvez estivessem todos com o ouvido apoiado à porta, escutando. Gregor deslocou-se devagar até a porta, empurrando a cadeira. Deixou-a lá e jogou-se contra a porta, mantendo-se de pé junto a ela. As plantas na extremidade de suas perninhas tinham um pouco de substância aderente, e descansando do esforço por um momento. Aí então procurou girar a chave que estava na fechadura com a boca. Ao que parecia, lamentavelmente ele não tinha dentes de verdade. Com o que, portanto, poderia agarrar de pronto a chave? Mas, em compensação, as mandíbulas eram com certeza muito fortes. Com a ajuda delas, logrou movimentar a chave e não deu atenção ao fato de que, sem dúvida, causava algum dano a elas, pois um líquido marrom saiu de sua boca, correu sobre a chave e pingou ao chão. "Escutem só isso", disse o gerente no quarto contíguo. "Ele está girando a chave." Aquilo era um grande estímulo para Gregor, mas todos deveriam tê-lo apoiado, inclusive o pai e a mãe. "Vamos, Gregor, força!" Eles deveriam ter gritado. "Sempre adiante, segurando firme na fechadura." E imaginando que todo o seu empenho era acompanhado com expectativa, mordeu, agarrando-se com toda a força que conseguiu reunir e, sem refletir, a chave. E a cada vez que progredia no ato de virar a chave, dançava junto em torno da fechadura. Agora segurava-se em pé apenas com a boca e, segundo suas necessidades, pendurava-se a chave ou empurrava outra vez para baixo, usando todo o peso de seu corpo. O som mais claro da fechadura, que enfim retrocedia, abrindo-se, pareceu ter despertado Gregor. Respirando aliviado, ele disse a si mesmo: "Pois bem, não precisei do serralheiro." E deitou a cabeça sobre o trinco, a fim de abrir a porta por completo. Tinha de abri-la puxando contra si uma de suas folhas. E a porta, na verdade, já estava bastante aberta, embora ele ainda não pudesse ser visto. Primeiro ele tinha de se deslocar devagar em volta da folha, e com todo o cuidado, se não quisesse cair de jeito sobre as costas, justo à entrada do quarto. Ainda estava ocupado naqueles movimentos difíceis, não tendo tempo para dar atenção a qualquer outra coisa, quando escutou o gerente soltar um "ah!" alto. Ele soou como um vento a zunir. Vendo logo depois como ele, que era o mais próximo da porta, apertava a mão contra a boca e recuava devagar, como se estivesse sendo afastado por uma força invisível e constante. A mãe, que estava parada ali, e, apesar da presença do gerente, ainda não havia arrumado os cabelos desfeitos da noite anterior, olhou primeiro para o pai, com as mãos entrelaçadas. Depois, deu 2 passos em direção a Gregor e caiu em meio às saias, que se espalhavam ao seu redor, com o rosto afundado ao peito e totalmente encoberto. O pai cerrou o punho com expressão hostil, como se quisesse empurrar Gregor de volta ao quarto. Depois olhou a sala em volta de si, inseguro. Em seguida levou as mãos aos olhos, cobrindo-os, e chorou, a ponto de fazer seu peito poderoso
sacudir-se num frêmito. Gregor não chegou a entrar na sala de estar, mas, de dentro de seu quarto, apoiou-se à folha da porta, de modo que só podia ser vista a metade de seu corpo, e sobre ela a cabeça inclinada para o lado, com a qual espreitava os outros lá fora. Nesse meio tempo, o dia amanhecera de vez e ficara bem mais claro. Visível do outro lado da rua, mostrava-se o recorte infindável do edifício cinza enegrecido oposto. Era um hospital, com suas janelas regulares, rompendo de maneira dura a fachada. A chuva ainda caía, mas apenas em pingos grandes, visíveis um a um e literalmente jogados de forma isolada sobre a terra. Os talheres do café da manhã jaziam em abundância sobre a mesa, pois para o pai o café da manhã era a refeição mais importante do dia, e ele se demorava nela durante horas a ler diferentes jornais. Justo na parede oposta pendia uma fotografia de Gregor, de seus tempos de serviço militar, que o mostrava como tenente, mão na espada, sorrindo despreocupado e invocando respeito para sua postura e seu uniforme. A porta que dava para a sala de espera estava aberta e podia-se olhar, visto que a porta de entrada também estava aberta, pelo vestíbulo da casa afora, até o início da escada que descia. Bem, disse Gregor, e estava perfeitamente ciente de que era o único que havia guardado a calma. Eu logo irei me vestir, empacotar o mostruário e partir. Vocês querem mesmo me deixar partir? Pois bem, senhor gerente, como o senhor vê, eu não sou teimoso e até gosto de trabalhar. Viajar é incômodo, mas eu não poderia viver sem viajar. Mas para onde é que o senhor está indo, senhor gerente? Para a firma? Sim? O senhor vai noticiar tudo, respeitando a verdade das coisas? A gente até pode ser incapaz de trabalhar no momento, mas é justo esta a hora certa para se lembrar do desempenho passado e ponderar que mais tarde, depois do afastamento do obstáculo, a gente com certeza poderá trabalhar de maneira muito mais diligente e concentrada. Sim, eu me encontro de todo obrigado ao senhor chefe, e disso vai sabeis muito bem. Por outro lado, tenho as preocupações todas em relação aos meus pais e minha irmã. Estou no maior aperto, mas saberei trabalhar para sair dessa. Só peço que o senhor não torne tudo ainda mais difícil do que já é para mim. Tome o meu partido na firma, Sei bem que ninguém ama o caixeiro viajante. Sei que pensam que ele fatura rios de dinheiro e ainda por cima leva boa vida. Mas também não querem aproveitar nenhuma oportunidade para refletir melhor a respeito desse preconceito. E o senhor gerente, o senhor tem uma visão melhor a respeito das circunstâncias do que o resto do pessoal. E, inclusive, e digo isso cá entre nós, com toda a franqueza, uma visão melhor do que a do próprio senhor-chefe, que, na qualidade de empresário, se deixa levar com facilidade por um erro, prejudicando um funcionário. O senhor também sabe muito bem que o viajante, que passa quase um ano inteiro fora da firma, pode facilmente se tornar vítima de fofocas, furtuidades e queixas desprovidas de sentido, contra as quais se torna impossível que ele se defenda, uma vez que, na maior parte dos casos, nem toma conhecimento a respeito delas. E só quando já está em casa, depois de terminar esgotado uma viagem, é que vem a sentir na própria carne as duras consequências daquilo que nem pode mais descobrir qual é a origem. Senhor gerente, eu peço que o senhor não vá embora, sem antes ter me dito uma palavra que seja, que me mostre que o senhor pelo menos me dá um pingo de razão. Mas o gerente já havia virado as costas ao ouvir as primeiras palavras de Gregor. E agora apenas voltava os olhos por sobre os ombros trêmulos, fixando-o com a boca escancarada. E durante a fala de Gregor, não ficou um só instante quieto, mas recuava sem perder Gregor de vista em direção à porta, pé ante pé, como se existisse uma proibição secreta de deixar a sala. Já estava na sala de espera
E depois do movimento repentino com o qual deu o último passo tirando seu pé de dentro da sala de estar, poder-se-ia acreditar que ele acabava de queimar a sola dos pés. Na sala de espera, no entanto, estendeu a mão direita bem à frente, buscando a escada, como se lá estivesse esperando por ele uma salvação de ordem extraterrena. Gregor percebeu que não poderia, de modo algum, deixar o gerente ir-se embora no estado de espírito em que se encontrava, caso não quisesse ver seu emprego na firma em perigo extremo. Os pais não compreendiam tudo isso muito bem. Eles haviam formado para si, ao longo de todos aqueles anos, a convicção de que Gregor estava garantido naquela firma pelo resto de sua vida. E, além do mais, tinham tanto a fazer com as preocupações momentâneas que qualquer previsão não poderia estar mais longe de seu alcance. Mas Gregor era capaz dessa previsão. O gerente tinha de ser detido, acalmado, persuadido e, por fim, conquistado. O futuro de Gregor e sua família dependia disso. Se pelo menos a irmã estivesse ali. Ela era esperta. Já chorava quando Gregor ainda estava deitado em silêncio sobre as costas. E com certeza o gerente, esse amigo das mulheres, teria se deixado levar por ela. Ela fecharia a porta de entrada e acabaria no papo ali mesmo na sala de espera, com o susto do gerente. Mas a irmã, lamentavelmente, não estava ali. Gregor tinha de negociar sozinho. E sem pensar que nem conhecia suas atuais capacidades de movimentar-se, sem pensar também que seu discurso possivelmente, ou até provavelmente, mais uma vez não havia sido compreendido, ele deixou a porta, deslocando-se pela abertura. Queria ir até o gerente, que já se segurava com as duas mãos de modo ridículo ao corrimão do vestíbulo. Mas caiu logo, procurando apoio e dando um pequeno grito sobre suas inúmeras perninhas. Mal isso havia acontecido, sentiu pela primeira vez naquela manhã uma sensação de bem-estar corporal. As perninhas tinham solo firme sobre si. Agora elas respeitavam por completo os seus comandos, conforme, para sua imensa alegria, veio a perceber. Até pareciam desejar carregá-lo adiante, para onde quisesse. E Gregor já estava acreditando ter diante de si a melhora definitiva, que o afastava de todos os sofrimentos. Mas, no mesmo instante em que balançava devido aos movimentos contidos sobre o chão, não muito distante de sua mãe, na verdade bem à sua frente, esta, que parecia completamente mergulhada em seus pensamentos, deu um salto repentino para cima, estendendo os braços bem para o alto, esticando os dedos e gritando: "Socorro, pelo amor de Deus, socorro!" Mantinha a cabeça inclinada como se quisesse ver Gregor melhor, mas, contrariando a suposição, correu para trás sem refletir. Havia esquecido que às suas costas estava a mesa, ainda coberta. Sentou-se com rapidez e distraidamente sobre ela quando sentiu que a tocava. Pareceu nem ter notado que, a seu lado, o café saía aos borbotões do bule imenso que ela havia virado e jorrava sobre o tapete. "Mãe, mãe", disse Gregor em voz baixa, olhando para cima em direção a ela. O gerente sumiu por completo de sua lembrança por um momento. Por outro lado, não conseguiu conter o impulso de atingir várias vezes o vazio com as mandíbulas abertas ao ver o café escorrendo. Ao ver o que acontecia, a mãe gritou mais uma vez. Escapuliu das proximidades da mesa, caindo nos braços do pai, que corria ao seu encontro. Mas Gregor agora não tinha tempo para seus pais. O gerente já estava nas escadas. Com o queixo apoiado ao corrimão, ele olhou pela última vez para trás. Gregor tomou o impulso a fim de alcançá-lo com a maior certeza possível. O gerente pareceu desconfiar disso, pois deu um salto de vários degraus e sumiu. "Ufa!" Ele ainda gritou, e seu grito ressoou por toda a escadaria. Lamentavelmente, a fuga do gerente pareceu confundir por completo também ao pai, que até agora, dadas as circunstâncias, havia se mantido sereno.
Ao invés de correr ele mesmo atrás do gerente, ou pelo menos não perturbar Gregor na perseguição, o pai tomou com a direita a bengala do gerente, que este havia deixado, junto com o chapéu e sobretudo, em cima de uma cadeira. Tomou com a esquerda um grande jornal que estava sobre a mesa e, batendo os pés ao chão e brandindo a bengala e o jornal, pôs-se a enxotar Gregor de volta a seu quarto. Nenhum dos pedidos de Gregor adiantou. Nenhum dos pedidos sequer foi entendido. E quanto mais inclinava a cabeça, mostrando-se humilde, tanto mais forte o pai sapateava ao chão. Do outro lado, a mãe havia escancarado uma janela apesar do frio que fazia, e curvada para fora, com o corpo praticamente todo inclinado para o lado externo, comprimia o rosto nas mãos. Entre a rua e as escadarias, formou-se uma forte corrente de ar. As cortinas voaram para o alto. Os jornais sobre a mesa farfalharam. Folhas isoladas pairaram no ar até cair ao chão. Inexorável, o pai o empurrava para trás, emitindo silvos, como se fosse um selvagem. Mas Gregor ainda não tinha nenhuma prática em caminhar de ré, e só conseguia fazê-lo com muita lentidão. Se Gregor apenas pudesse se virar, estaria logo dentro de seu quarto. Mas ele temia impacientar seu pai com a perda de tempo empenhada nessa operação. E a cada instante a bengala na mão do pai o ameaçava com um golpe fatal nas costas ou na cabeça. Ao fim das contas, no entanto, não restou a Gregor outra coisa a fazer, uma vez que percebera com horror que não lograva sequer manter a direção ao caminhar de ré, de modo que começou a se virar, lançando olhares incessantes e angustiados a seu pai e tentando movimentar-se o mais rápido possível, mas alcançando fazê-lo apenas com muito vagar. Talvez o pai tenha percebido suas boas intenções, pois não o perturbou no ato, e até pelo contrário, ajudou-o no movimento giratório, dando uma pancadinha aqui e ali com a ponta de sua bengala, mas mantendo-se à distância. Se pelo menos não fosse aquele sibilar insuportável do pai. Por causa dele, Gregor perdeu totalmente a cabeça. Já havia se virado quase por completo quando, sempre ouvindo aquele sibilar, chegou a se confundir, voltando a se virar um pouquinho na direção contrária. Quando, no entanto, enfim se encontrou feliz com a cabeça entre a abertura da porta, deu-se conta de que seu corpo era demasiado largo para conseguir passar por ela assim no mais. Ao pai, na situação em que se encontrava, naturalmente também não ocorreu nem de longe abrir a outra folha da porta, a fim de arranjar espaço suficiente para que Gregor conseguisse passar. Sua ideia fixa era fazer apenas com que Gregor entrasse o mais rápido possível para dentro de seu quarto. Jamais permitiria também os preparativos circunstanciais que Gregor necessitava para se erguer e, talvez desse modo, conseguir passar pela porta. Ao invés disso, agora impelia Gregor fazendo uma barulheira ainda maior, como se não houvesse nenhum obstáculo à sua frente. A Gregor, aquilo já soava como se não fosse apenas a voz de um único pai. No momento parecia de verdade que a coisa não estava mais para brincadeira. E Gregor forçou sua entrada, acontecesse o que quisesse acontecer, pela porta. Um dos lados de seu corpo elevou-se. Ele estava deitado em posição oblíqua na abertura da porta, onde seus flancos ficou bastante esfolado. Na porta branca ficaram manchas horríveis, e em pouco estava entalado no vão da entrada e não conseguia mais se mover sozinho. As perninhas de um dos lados pendiam tremebundas, soltas ao ar, enquanto as do outro lado se encontravam apertadas dolorosamente ao chão. Foi aí que seu pai lhe desferiu um violento golpe por trás, desta vez salvador de verdade. E ele voou, sangrando em abundância, quarto adentro. A porta ainda foi fechada com a bengala. Depois, enfim, ficou tudo em silêncio.